Olá, olá, meus amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma dose de luz com Emmanuel, a nossa sessão diária, onde nós procuramos estudar as obras do inesquecível Espírito que, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, tanta luz nos legou através das mãos limpas de Chico Xavier, né? Ele que é o evangelizador do Brasil, Emmanuel, e na parceria com o Chico, tanta coisa de boa, tanta coisa boa nos deixou, né, gente? Então, uma excelente quarta-feira para vocês. Nós estamos estudando o livro Vida e Sexo, né? Procurando acompanhar o raciocínio do Espírito Emmanuel através desses temas, assim, que são temas espinhosos mesmo, que a gente não comenta, né? A gente pontua, a gente lê, logicamente se incluindo totalmente na lição, né? Para tentar aprender alguma coisa que nos dê condições de enfrentar os desafios de uma vida hoje, que se passa a nossa existência já numa pressão natural, um mundo em transição, não é? Uma pressão que já muitas vezes está aí nos sufocando, né? Por conta de tantas vibrações contraditórias, e a gente ainda tendo responsabilidades grandes que nós devemos desincumbir, tanto na família, quanto no trabalho, quanto na vida religiosa, enfim. É uma luta muito grande e nós precisamos estar aí com o coração realmente voltado para Jesus, senão a gente não aguenta, senão a gente acaba fazendo coisa errada. Bom, segue o Espírito Emmanuel dizendo o seguinte, gente, a respeito da família. Ontem nós encerramos a lição falando que os pais, as mães, os responsáveis pelos espíritos que voltam à Terra adquirem amplos créditos na vida superior quando bem cumprem com os seus deveres. E Emmanuel continua daí. Daí as fontes da alegria que se lhes rebentam do ser com as tarefas da procriação. Logicamente, gente, o momento da chegada dos filhos, ele é o auge da vida familiar, não é? Quando nós descobrimos a chegada de um filho para coroar o lar, não é? Nós realmente ficamos assim numa alegria muito grande, seja o filho natural, seja o filho adotivo, realmente coroa a existência do lar, né? Desse alicerce da civilização que é a família. Os filhos são liames de amor conscientizado. Olha só, gente, como é que Emmanuel vai traduzir esse mistério tão grande de amor que nós dedicamos aos nossos filhos. São liames, né? São laços, são pontos de união, de amor conscientizados, né? São pessoas que se tornam pontos de contato entre aqueles que são seus responsáveis, os seus genitores, não é? Passam a ser parte de nós dois, não é? Não é só uma construção de um, é uma construção de dois, pelo menos deveria ser. Então, é muito linda a forma com que Emmanuel classifica os filhos, que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior. Outra vez, Emmanuel vem reforçar, gente. Quando nós assumimos a paternidade e a maternidade, nós acabamos granjeando mais proteção. E é importante nós aqui, gente, fazermos um parênteses, porque a legislação da Terra vai pontuando de acordo com os ventos daqueles grupos que dirigem aos países, às nações, e que muitas vezes tendem para este ou para aquele lado, não é? Então nós estamos sempre conscientes de que Jesus nos pediu para dar a César o que fosse de César e a Deus o que fosse de Deus. Nós temos que respeitar a legislação de onde nós estamos inseridos, né? Mas é importante lembrar que todos esses apontamentos que muitas vezes se dirigem para anular a beleza da paternidade e da maternidade com medidas que podem ser muito bem embaladas, mas que atentam contra a vida, nós estamos deixando de permitir que o mundo maior possa estender os seus benefícios em nosso favor. Porque quando nós recebemos os espíritos, seja na condição em que for, nós estamos realmente estabelecendo, abrindo espaço para que se concretize a vontade divina. Quando nós temos que sempre recordar, gente, que nascimento e morte são departamentos de Deus, não é? São departamentos da divindade.
Não existe o nascimento por obra do acaso, não existe. Então nós não podemos, por mais belas que sejam as exposições que são feitas nesse sentido, nós temos que tomar cuidado quando elas começam a se encaminhar para tornar o lar, o homem e a mulher apenas como bonecos de luxo, não é? E destinados a viver a vida, a aproveitar o máximo possível da existência, sem permitir, muitas vezes, que ela seja coroada pelos filhos. Ou até mesmo com questão ao aborto delituoso, que nós, como espíritas, mais de uma vez já nos posicionamos, que realmente somos contrários a esta ideia. Então vamos lá, de vez que todos nós, então essa proteção vem do mundo maior, porque todos nós integramos grupos afins. Na arena terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. Então, na Terra, nós temos este interesse das pessoas que estão ali vivenciando uma experiência afetiva umas com as outras. E de modo idêntico, diz Emmanuel, é natural que as inteligências que vivem nas esferas superiores se consagrem a resguardar e guiar aqueles companheiros de experiência voltados à reencarnação, volvidos à reencarnação, para fins de progresso e burilamento. Ou seja, gente, muitas vezes o espírito que passa por situações morais complexas, ele está em ligação com benfeitores das esferas mais altas. Nós recordamos na obra de André Luiz tantos exemplos nesse sentido, não é? Talvez o mais notório é aquele que consta no livro Libertação, aquela história de Matilde e de Gregório, né? Matilde, que era já um espírito sublimado, um espírito iluminado e que acompanhava, embora a sua condição de espírito já livre das questões da matéria, acompanhava à distância a questão envolvendo o seu filho espiritual de outras eras, não é? Muitas vezes sofrendo por conta das atitudes do espírito Gregório. Então, gente, esses benfeitores jamais nos esquecem. Onde o inferno, não é? Onde o inferno que condene as pessoas a um sofrimento eterno, se existem corações de pai, de mãe, de irmãos, de amigos no mundo espiritual que não se esquecem de nós, não é? Então, quando nós recebemos estes espíritos, mesmo em situações complicadas, não nos esqueçamos que nós estamos sendo instrumentos de benfeitores da vida mais alta que desejam o progresso deles e que, sabendo do nosso esforço, vão também ampliar os recursos ao nosso dispor para que a gente atinja esse mesmo objetivo, colaborando com a proteção, concedendo-nos as formas de trabalho para que a gente possa sustentar, auxiliando-nos a saúde física, às vezes concedendo-nos moratórias, porque a gente às vezes vem para a Terra para vivenciar uma experiência mais curta. Estes benfeitores vêm do nosso esforço, ampliam esse tempo na Terra, para que a gente possa tutelar e dirigir o melhor possível àqueles que são seus protegidos. Isso existe e muito na Terra, gente, muito. Nós nos esquecemos dessa situação, mas é uma verdade. Então nós não podemos, de forma nenhuma, fechar as portas para essa questão que existe uma vida espiritual por detrás da vida da Terra, não é? Isso não está restrito ao encontro fortuito de duas pessoas que de repente se apaixonam e da relação surge um filho que é tido como indesejado, ou indesejado entre o máximo de aspas possível, tá, gente? Nós temos que entender que nada disso acontece sem a permissão divina. Vocês nos permitam dizer, com todo respeito às pessoas que são, as mulheres que são vítimas dessas situações, com o máximo respeito, né? Procurando colocar aqui na nossa palavra o coração, porque não é fácil e quando se fala de assuntos de afeto, mas mesmo nos casos infelizes, onde pessoas invigilantes partem para a questão deplorável do estupro, quando disso decorra muitas vezes uma gravidez totalmente fora de planos, mesmo assim nós vamos deixar aqui a questão que nós temos que considerar que é a vida espiritual. Muitas vezes, gente, ao permitir o aborto nessas situações, nós estamos lançando
fechando as portas de nascimento para espíritos muito amados, que serão nosso sustento, que mesmo no momento tão difícil psicologicamente, afetivamente, destroçando muitas vezes os sonhos de uma mulher por conta de uma pessoa doente, que não nos cabe a nós julgar, mas mesmo assim são espíritos que às vezes vão ser aquele coração que irá nos sustentar posteriormente. Então, mesmo nesse sentido, nós precisamos refletir muito sobre o que nós vamos colocar no papel. Precisamos levar em conta a existência da vida espiritual. Isso não é brincadeira, gente. E às vezes uma atitude impensada hoje vai nos render muito tempo de sofrimento. Nós falamos isso com todo carinho, com todo respeito pelas pessoas, principalmente levando em conta que nós não somos nós que estamos passando certas situações, mas a gente não pode se calar. Nós vivemos tempos muito sombrios, gente, muito sombrios. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos normatizar certas coisas que não podem ser normatizadas. A gente precisa manter os pés no chão. Precisamos manter, muito embora nós voltamos a falar dos discursos brilhantes, das frases de efeito, nós temos que tomar muito cuidado, porque certas situações não passam pura e simplesmente de assassinatos. Gente, nós vamos continuar amanhã, já falamos bastante hoje. Amanhã nós damos continuidade ao nosso estudo da lição Vida e Sexo. Não percam hoje às 20h30 a nossa querida Gleide Martins, fazendo a sua singela homenagem também ao nosso inesquecível Chico Xavier. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser.